Hora então da gente conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, já está ali no telão com a gente. Reinaldo, boa noite. Primeiro assunto de hoje é essa questão do juiz Sérgio Moro ter dado 48 horas para a defesa do ex-presidente Lula entregar os tais originais dos recibos do apartamento contíguo ao dele lá em São Bernardo do Campo, Reinaldo. Será que esses originais vão aparecer? Olha, eu acho que sim, virou uma baita confusão. Boa noite, Mauro. Veja só, desde que se apresentaram aquelas cópias de recibo, começou aquela conversa, até porque alguns deles traziam datas inexistentes. Muito provavelmente eram recibos pré-prontos, fórmulas de recibo pré-pronto, e ali só alterava a data e tal. Muito bom. O primeiro a falar, a acusação, o Ministério Público foi o primeiro a levantar a suspeita de que os recibos pudessem ser falsos. E a própria defesa pediu uma perícia desses recibos, né? E aí, então, o juiz Sérgio Moro agora deu 48 horas para que se apresentem os originais. O que a defesa está reclamando? A defesa está reclamando que ela queria uma audiência pública para a entrega dos originais na presença do perito. Aí o juiz Sérgio Moro ficou ofendido porque então haveria nisso a sugestão de que aquele juízo, como ele gosta de falar, iria adulterar os recibos, enfim. A defesa do Lula e o juiz Sérgio Moro tem uma relação ali um pouco crispada e, a meu ver, o juiz nem sempre tem com o advogado de defesa, o Cristiano Zanin, a delicadeza que se deve ter regimental e profissional com um advogado. Veja só, o que há de estranho nessa coisa toda aí do processo do Lula, e não adianta, isso precisa ser apontado, é o seguinte: qual era a suspeita inicial? É que este apartamento e mais o terreno onde seria construído o Instituto Lula, depois não foi porque está em outro lugar, seriam propinas foram comprados com dinheiro de propina da Odebrecht. Muito bem, isso é que está na denúncia e é isso que o Ministério Público deveria provar, né? A prova disso até agora não apareceu. O que há uma suspeita sobre quem é o verdadeiro dono do apartamento, que foi comprado pelo tal Glaucus Costa Marques. Mas aí se diz que o Glaucus Costa Marques pode ser só um laranja, um testa de ferro. Acontece que há documentos e há evidências de que o Glaucus cobrava, sim, aluguel. Ele pedia o aluguel, ele pedia o pagamento do aluguel. Por que alguém ia pedir o pagamento do aluguel de um apartamento que não seria seu, do qual ele seria mero laranja? Né? Então, esse é o tipo de processo que lembra um pouco aquele também do Guarujá, em que a denúncia ela vai variando, cada hora ela assume uma cara e isso, claro, dificulta a defesa. Bom, Reinaldo, boa noite para você. Já se fala em uma votação secreta no Senado, no caso do afastamento de Aécio Neves. E aí, como fica, Reinaldo? Boa noite, Cláudia. Então, já se fala da votação secreta e, ao mesmo tempo, as redes sociais já estão inflamadíssimas e tal. Vamos lá. A votação secreta estava na Constituição, foi retirada da Constituição e, portanto, a Constituição não obriga mais votação secreta, mas também não obriga votação aberta. Ela pode ser uma votação fechada em determinados casos, a ser definido pelas lideranças, né? Então, por exemplo, quando você vai, ministro do Supremo, dizer sim ou não, quando ele é indicado, ou procurador da República, é uma votação secreta que se faz, né? No caso de cassação de mandato, se entende que a votação é secreta, mas no caso do Delcídio se fez aberta. Então não se sabe exatamente o que vai ser. Uma coisa é certa, essa é uma decisão que deve ser tomada no Senado e pelo Senado. Mas, infelizmente, já tem o nosso Randolfo Rodrigues, o nosso não, o deles, né? Randolfo Rodrigues da Rede, que já falou que vai recorrer ao Supremo de novo, né? Eu me lembro, no tempo da ditadura, se falavam das vivandeiras, que eram aquelas pessoas que viviam, né, uma referência lá ao exército romano, aquelas pessoas que viviam batendo a porta de quartéis e batendo a porta dos generais, né? O Randolfo Rodrigues está virando a vivandeira do judiciário, né? Qualquer coisa que diga respeito ao Senado, ele prefere apelar ao Supremo. É o fim da picada. Ele deveria saber
que uma das formas de preservar a independência do poder é resolver as coisas ali mesmo onde ele está, no poder ao qual ele pertence, né? É isso aí. Obrigado, Reinaldo. Boa noite para você. Bom fim de semana.